Deus, bela manhã de domingo. Eu quero trazer uma breve reflexão, como sempre. A gente está aqui trazendo lives ao vivo. Como vocês sabem, eu sempre trago aqui, também no YouTube, tá? E também estarei disponível, aliás, eu estou disponível no Skype, tá? Vou deixar todas as descrições aqui, tá bom? Na descrição desse vídeo eu vou deixar os endereços eletrônicos para que vocês possam estar aí entrando em contato conosco e acompanhando sempre o nosso humilde trabalho, que é de expor a palavra de Deus. Bom, hoje eu quero começar com o livro de João, capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Tá? Toda varinha em que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais frutos ainda. Lá no versículo 3, ele diz para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra ela limpa, a palavra ela é água. A palavra ela traz limpeza para a nossa alma e para o nosso coração, tá? Um conselho de Jesus que ele diz, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vê aí a troca, a intimidade, que existe entre Cristo e o ser humano que aceita o Cristo que ele serve, E ele disse, como uma vara de si mesma não pode dar frutos se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Tá? Eu sou a videira, vós sois as varas, os ramos. Tá? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e se seca. E tais varas são recolhidas para ser lançado aonde? No fogo, para ser queimadas. Tá? No versículo 7, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que queres. Lembra da oração? Se vocês permanecem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui está falando de intimidade também, tá bom? De intimidade. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, mas muito mesmo, tá? Muitos frutos. Deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Agora nós vamos pular lá para o versículo 14, que diz assim. Isso aqui é a palavra-chave que eu encontrei aqui, mas para o contexto está falando de intimidade, de pessoa, de Cristo para com o ser humano, ou todo aquele que recebe a palavra de Deus. Tá? Diz assim, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei de servos, porque o Senhor não sabe o que faz o seu Senhor. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Esse sim, tá? Esse sim é amigo.
Queridos, vocês prestaram atenção que existe aqui uma intimidade de Cristo para com os seus discípulos? Através de 12 discípulos, Deus tem trazido para a humanidade os evangelhos, né? Tanto os evangelhos canônicos, que foi canonizada pela igreja, né? Como também os evangelhos apócrifos, que existem outros livros, tá? Que aqui na Bíblia não vai mencionar. Mas também existe aqui uma intimidade muito grande com os seus discípulos. E a gente entende que os discípulos, né, não eram todos que eram achegados a ele. Quer dizer, que Cristo ele quer uma intimidade com o ser humano, ele quer uma amizade, porque Cristo sim, um verdadeiro amigo. Mas o ser humano ele não quer, tá? Ele não quer. O que acontece é que muitas vezes o ser humano ele acha que é nós que faz, que é ele que faz. Não, quem faz é Cristo. Então ele sim é o verdadeiro amigo. Por que não dizer que Cristo ele tem uma intimidade com seus discípulos, mas que de certa forma ele pode ser traído a qualquer momento, como vocês acompanharam a história de um homem que aprendeu com Cristo, andou com Cristo, viu os milagres de Cristo, do Senhor Jesus, mas mesmo assim acabou traindo. Ou seja, o problema não está ali na instituição. Às vezes o problema está na própria pessoa, porque tem uma visão deturpada, uma visão totalmente fora dos padrões da palavra, uma pessoa desviada, que está ali no meio, mas está com o coração desviado, né? Com a visão curta, tá bom? Então, a gente percebe aí a carência desta pessoa, né? O quanto essa pessoa deve fazer o possível para permanecer na palavra de Deus, tá? Eu lembro muito bem que Jesus ele separa todos os discípulos. E olha só quem era que estava com ele. Os 70 discípulos que Cristo separou, né? Dentre eles estavam quem? Tá? Os 12 discípulos. Como vocês percebem, os que estavam mais aproximados. Mas quando eles retornam daquela missão que Cristo sopra sobre eles, olha, recebam o Espírito, ou seja, recebam a autoridade, recebam a autonomia, recebam a palavra, recebam, né, essa graça que vai acompanhar vocês agora, de certa forma. E quando eles retornam, falam dos milagres que aconteceram, das pessoas que receberam, que o receberam, e isso é muito gratificante. Porém, a pessoa prova do milagre, prova da autoridade de Deus, prova de tudo quanto é bom, mas acaba desviando o coração. Então, o ser humano ele é cheio de falhas, tá? É por isso que o Evangelho fala, olha, aquele que, a palavra de Deus diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino dos céus, porque recebam o reino dos céus como uma criança, um novo nascimento, tá? Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de estima, estilo de vida, tá? Tudo isso é gratificante e a gente percebe o quanto as pessoas estão desviando os seus corações, principalmente esse evangelho que estão pregando por aí, né? Um evangelho deturpado, um evangelho que estão inventando,
não é o evangelho de Cristo, tá? Cristo vos chamou para a liberdade, não para a libertinagem. E assim sucessivamente, assim a gente vai entendendo quem é que escolheu quem, tá? Eu às vezes fico vendo pessoas que acham que foi ele que escolheu a Cristo, foi ele que aceitou a Cristo, né? Mas não foi, tá? Olha só o que aqui vem dizendo no capítulo 15 do livro dos Evangelhos de João, no versículo 16, que diz assim, ó: vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vá e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, tá? A fim de que tudo o quanto perderdes ao Pai, ele vos conceda. Agora entenda uma coisa, ou coisa boa, coisa gratificante, a gente perceber, a gente entender que a gente está ali para fazer uma missão e essa missão vem cumprida. Não é assim, dá um ar assim de satisfação, assim tipo assim, oh, coisa boa, missão cumprida. Acabei de fazer aqui algo da parte de Deus e estou me sentindo lisonjeado, né? Abençoado, uma pessoa melhor, uma pessoa, né? Agora eu vos digo, eu, Gleison Costa, tá? Que o ser humano ele está em fase de tratamento. Que são muitas coisas bombardeando os corações, as mentes, né? As mentalidades. São muitas coisas. O ser humano está em fase de libertação. Tá? Eu ainda estou para ver um ser humano perfeito. Quando Deus dirige a palavra para Abraão, né, diz assim, ó, seja perfeito, se tu, homem, perfeito. Abraão era perfeito? Não. Abraão mentiu. Abraão fez várias outras coisas, apesar de ser o pai da fé, das nações. Ele foi conhecido como um homem que mentia, um homem que, mas ao mesmo tempo um homem que foi o pai da fé, né? Isaías, o profeta, mentia também. E muitos outros que a Bíblia vai mencionar que entraram em desleixos, tá? Em decadência. Afinal de contas, quem é que nunca entrou em decadência? Muitas vezes a gente está a querer que os outros façam, né, o melhor deles. Muitas vezes, se nem a gente mesmo faz, né? A gente quer tanto que a pessoa faça, mas a gente não dá também o nosso exemplo, né? Não quer. Ah, mas ele é porque ele é pastor, ele é porque ele é um diácono, ele é porque tem um cargo eclesiástico. Mas o que é que muda numa pessoa que vive cobrando das outras pessoas se ela mesma não faz, né? Então, a gente precisa entender que é Ele que escolhe a nós. É Ele quem faz o milagre. É Ele quem dá a voz, né, a Moisés, de autoridade, para que ele possa fazer a vontade dele, tá? Fazer a missão dele. Então, cada um de nós temos a missão. E essa missão se trata do Evangelho que precisa, dia após dia, ser pregado. Agora, uma coisa eu quero chamar-vos a atenção. Não existe coisa melhor do que o exemplo. O Evangelho mais poderoso, ele não consiste em palavras somente, mas em exemplo, em práticas, tá? É por isso que ele diz assim, olha, não vos chamareis de servos, né?
porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas vos chamareis de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Olha, você já conhece o dom de Deus, já conhece o talento de Deus, é para a tua vida. Irmão, estou precisando de uma bênção na minha família, na minha casa. Pode ter mudança, pode haver alguma coisa? Sim, pode. Agora, seja amigo de Deus, seja amiga de Deus, né? Eu vejo pessoas dizendo, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer. Olha, não, o Evangelho, a palavra, o mover de Deus não consiste em Deus fazer, mas em você ser amigo dele. Tá? Em você ser alguém que sempre dê o exemplo. Né? Irmão, mas eu caí. Olha, está na hora de reconciliar. Tá bom? Está na hora de se levantar. Está na hora de fazer algo melhor. Tá? O livro de aos Romanos, capítulo 12, diz, olha, não vos conformeis com este mundo, né? Mas renovem as vossas mentes, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável, inefável e inerrante vontade de Deus. Né? Irmão, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Está na hora de mudar, viver em novidade de vida. Aí a gente vai percebendo aos poucos. Isso são processos. Ele disse aqui, irmão, eu sempre faço as coisas certinhas, está errado. Né? Olha só o que é que ele diz aqui. Ó, no versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro, antes de vocês, odiaram a mim. No versículo 19. Se vocês fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Tá? Odeia. Tem muita raiva. Tudo que vem de Deus, irmão, olha, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E quem não é de Deus, o erro de muitas pessoas é dizer que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Me aponte algum ensinamento dentro da palavra de Deus, tá? Que todo mundo é filho de Deus. Não. Uma coisa é ser criatura, criado por Deus. Outra coisa é ser filho de Deus, gerado no novo nascimento. O novo nascimento. Que novo nascimento é esse? Tá? É justamente essa nova mentalidade. O Evangelho que traz transformação, luz, paz, longanimidade, bondade, temperança e os frutos do Espírito, que são consequências, né, de quem tem uma nova mentalidade. Irmãos, você sabe quais são os frutos do Espírito? Você sabe realmente o que é que precisa acompanhar o cotidiano de um crente, né? Você sabe o que é que precisa acompanhar a vida de um crente que tem os frutos do Espírito? Sim, tá? Sim, com certeza. Os frutos do Espírito, querido, são coisas que precisam acompanhar a nossa vida. Né? Existem os frutos do Espírito, né? E existem as obras da carne. Tá bom? Então nós vamos aqui citar, porque lá em Gálatas capítulo 5, tá? Versículo 16, ele diz assim, o apóstolo Paulo ele ensina, ele enfatiza, fazendo o sol aqui, né? Mas é bom, é coisa boa. Ele diz, Gálatas 5, versículo 16, digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, os desejos carnais. Né?
Porque a carne luta contra o espírito, no versículo 17. E o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, tá? As contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos e assim por diante. O que a gente está cansado de ver por aí, as invejas, as bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a estas, pelo quais eu estou dizendo aqui, tá? Que faz mal ao crente, faz mal à pessoa que anda pelo Espírito, que a pessoa deve, de certa forma, deixar, né, queimar isso, repreender na sua vida e viver de um novo nascimento espiritual, uma nova mentalidade. Irmão, alguém disse, eu vou entrar no ventre da minha mãe, né? Nicodemos diz, como é que pode eu já sendo grande? Não, tem que nascer de novo, pelo Espírito, da água, que a água ela limpa, a água ela traz limpeza, ela traz pureza, né? Então, irmão, o que é que traz para a vida de uma pessoa os frutos do Espírito? O que é que ele traz para a vida da pessoa? Quais são os benefícios? Que tipo de intimidade, que tipo de gozo traz para a alma da vida, né? Porque uma coisa é certa, né? O fruto do Espírito, ele é amor. Lá no versículo 22 do capítulo do capítulo 5, diz que o fruto do Espírito, ele é amor, ele é gozo, ele é longanimidade, é a benignidade, ele é a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os quais são de Cristo Jesus já crucificaram a carne e com as suas concupiscências e paixões infames. O que é isso? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que crucifica a carne, ele não vai fazer a vontade dos seus desejos carnais, né? Irmão, a gente foi criado para sentir prazer, amém, mas dentro dos padrões, né? Tudo aquilo que eu citei aqui sobre obras da carne, né, está contra a lei de Cristo, está contra a palavra de Jesus, né? Então a gente vai entender o quanto isso é maravilhoso, viver dentro da palavra de Deus, tá? Se vivemos pelo Espírito, então nós temos também que andar pelo Espírito. Irmãos, obrigado a todos. Quero agradecer, tá? Todos aqueles que tiveram aí a paciência. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam me seguir e dar um likezinho lá, tá? Não é muito meu forte pedir like, mas, né, como a gente tem um canal, estou sempre aqui disponível para ajudar aos irmãos a entender a palavra do Eterno, tá? Baruch Hashem e Boketov para todos aqueles que bom dia, né? Todos aqueles que estão aí ouvindo, assistindo esta live, tá? Abraço forte do seu amigo Leison Costa.